Olá, saudações a todos. Mais uma vez, a gente vai continuar então a nossa série sobre mitologia grega que você escolheu. Nós já falamos sobre a origem do universo e a origem, no caso, dos primeiros deuses. Falamos também por que teve uma batalha pelo Olimpo e agora o Olimpo se estabeleceu com alguns deuses que você já conhece através dos vídeos que já publiquei. Vamos agora para a nossa terceira parte. E agora? Tá faltando algo, não tá? Tá faltando os primeiros seres humanos. Sim, surgiram os seres humanos. Mas como é que eles surgiram? Quem os trouxe à vida? Por quê? E o que é que isso implicou? Pois é, no Mitologia Grega, parte 3, a gente começa a falar agora desse assunto. E vamos começar falando sobre um camarada chamado Prometeu. Prometeu é o nome dele. Tá? Era o filho de Jápeto, um dos primeiros deuses lá atrás. Diz, então, o mito que a terra estava criada e nos mares e nos ares já tinha muitos animais. Muitos animais já povoavam a terra. O grande problema era que faltava um ser pensante. Faltava alguém que tomasse conta de tudo. Faltasse alguém que fizesse revolucionar o mundo, que criasse. Não tinha. Ou seja, os seres humanos ainda eram ausência. E aqui entra Prometeu, que chegou à Terra, o nosso grande gigante simpático, chega à Terra, observa aquela ausência e resolve então parar, pega um pouco de argila, molha essa argila num rio e a partir dali vai moldando, construindo bonecos muito parecidos, ou seja, a semelhança dos deuses. Bem, Prometeu percebe então ali que é preciso fazer algo mais. Então Prometeu pega um pouco das qualidades boas e das qualidades ruins dos animais e coloca dentro da criatura. Então essas criaturas surgem assim. Mas ainda faltava uma coisa. Como é que elas vão ter vida, embora elas tenham todos esses elementos? Prometeu então resolve procurar uma amiga sua de longa data, a deusa Atena. Pois é, ele apresenta as criaturas, a Atena fica encantada, acha o trabalho muito bonito e a Atena simplesmente dá um sopro de espírito naquelas criaturas. E depois do sopro divino de Atena, todas aquelas criaturas agora ganham vida. Prometeu então volta para a Terra com todos aqueles seres agora com vida, não mais bonecos de barro. O problema é que eles têm vida, eles têm coisas boas e ruins, foram retiradas dos animais, mas eles enxergam, mas não sabem ver muito bem. Eles não falam também muito bem. Eles não têm artimanhas, domínio, subjugação dos animais. Não sabem fazer coisas básicas como o próprio alimento, ou seja, passam a ser zumbis na Terra. Prometeu então faz o seguinte, resolve ele mesmo passar alguns ensinamentos para as criaturas. Então Prometeu ensina as criaturas a observar as estrelas, a admirar as estrelas. Prometeu ensina, por exemplo, como você buscar a cura através de ervas, de plantas, medicamentos, porque a ausência deles poderia matar as criaturas. Prometeu ensina, por exemplo, como dominar os animais. Isso é muito importante, não é? Para que os animais possam, inclusive, ajudar aqueles seres humanos a plantar, a colher, por exemplo. Então, Prometeu tem uma série de ensinamentos, e a partir daí, esses seres humanos começam a se desenvolver. Bem, Zeus e todos os outros deuses estão olhando tudo lá de cima, resolvem então fazer um conselho, tá? E este conselho aí é justamente um conselho para decidir qual será a função dos terráqueos agora e por que os deuses vão protegê-los. Bem, então Prometeu ali chega até os deuses e diz, olha, só não peçam coisas muito difíceis porque esses primeiros seres humanos não são capazes de fazerem grandes coisas. Tudo ia se caminhando muito bem, tá? Mas o Prometeu resolve aprontar uma das suas com o pai dos deuses. Ele pega 2 sacos imensos, em um deles ele coloca ossos, tá? E as partes ruins, vísceras de animais, e encobre com um belo manto gordo e gorduroso de carne.
No outro saco, ele coloca toda a parte boa do animal, né, toda a carne boa, e encobre com vísceras, para aparentar ser ruim. E aí resolve testar Zeus. Diz, pai de todos os deuses, escolha aquilo que é melhor. Claro, Zeus já sabia o que era que o nosso querido Prometeu estava fazendo, né? Bem, mas mesmo assim ele escolhe, mesmo sabendo da trama, ele escolhe a parte ruim, para que logo se manifeste a tentativa de Prometeu de enganar o pai dos deuses. Zeus fica furioso diante de todos ali e resolve então tomar uma decisão. Ele diz, a partir de hoje eu vou negar um outro bem importantíssimo para a vida dos seres humanos. Vocês não terão acesso ao fogo. Pois é, Zeus nega o fogo. E agora, o que fazer? Bem, Prometeu é esperto. Ele pega um nártex. Um nártex é exatamente mais ou menos parecido ali com uma taça gigantesca e leva até o sol. Chegando lá, quando o sol vai passando em carruagem, ele pega um pouco, né, daquele fogo do sol e leva para a terra. A partir dali ele distribui o fogo com todos. Pronto, agora os seres humanos têm fogo. Zeus observa isso de longe, hein? Fica irado. E, claro, diante da ira de Zeus, o que é que ele faz? Bem, primeira coisa, ele convoca seus filhos e também os outros deuses. Ele chama Hefesto primeiro. Ele diz, Hefesto, eu preciso de uma estátua. Hefesto cria uma bela estátua. Tá? Depois ele chama Atena e diz, Atena, eu preciso que você dê um dom seu para essa estátua. Atena então pega um véu muito bonito, uma coroa de ouro inclusive, muito bonita, e coloca na estátua. Depois o pai dos deuses chama Hermes, é o deus das mensagens e também que pode transmitir a fala. E Hermes dá um outro dom para aquela estátua, o dom da fala. Após, Zeus chama a outra deusa, no caso, Afrodite. Afrodite, quero que você dê um dom. Afrodite, então, dá o dom do encanto para aquela estátua. Bem, após tudo isso aí, Zeus, então, resolve trazer aquela criatura à vida. E é uma criatura formada por todos os deuses. E resolve dar um nome a essa criatura, agora com vida, de Pandora. Bem, o que significa Pandora? Pandora significa aquela que tem todos os dons. Lembrem-se, os dons foram dados pelos deuses. Bem, a missão de Pandora é levar uma caixa para a Terra. A missão dela é enganar ou Prometeu ou então o irmão dele, que é o Epimeteu. Aqui eu tenho que dizer uma coisa para vocês. A palavra Prometeu significa aquele que pensa antes de agir. Já a palavra Epimeteu significa aquele que pensa depois de agir. O Epimeteu era irmão do Prometeu. Pandora chega à Terra. Bem, ao chegar à Terra, ela se dirige direto para um dos irmãos. Prometeu deixa bem claro para o irmão, diz, Epimeteu, cuidado, não aceite nada do pai dos deuses, de Zeus. Ele está colérico, chateado, com raiva, irascível. Não aceite nada. Bem, e Prometeu então resolve se ausentar um pouco. Epimeteu, vendo aquela mulher muito bonita, encantadora, que chama a atenção de todos os terráqueos, a nossa querida Pandora, resolve então ceder aos encantos de Pandora. Bem, ele cede aos encantos de Pandora, mas logo no primeiro momento, depois de tudo parecendo na mais perfeita ordem, Pandora vai lá, abre a sua caixinha e de dentro dessa caixa saem todos os males que o mundo pode ter. Todas as doenças, todos os anseios, todo o ódio, a raiva, tudo. As pessoas começam a adoecer, a morrer. Antes não existia essa possibilidade. Agora, com todas as coisas ruins que saem dentro da caixa de Pandora, agora está ameaçada a vida na Terra. E quando vai sair a última coisa, o último elemento, que é justamente a esperança de lá dentro da caixa, a Pandora fecha a caixa. Por isso que a história diz, a esperança é a última que morre. Nesse caso, a esperança foi a última que saiu. Isso pressupõe dizer que todos nós estaremos atrás da esperança sempre, enquanto ela estaria trancada. Bem, depois de ver tudo aquilo, Prometeu diz, meu irmão, por que você fez isso? Eu não disse para você que não aceitasse nenhum presente do pai dos deuses? E é algo que o Epimeteu vai responder, olha, eu não sabia de nada, né?
Bem, acontece, gente, que depois de tudo isso, Zeus ainda tem algo para fazer. O pai de todos os deuses vai então se vingar de Prometeu. Ele vai pegar o Prometeu e vai mandar ele para um monte, chamado Montanha de Cáucaso. Chegando lá, o castigo do Prometeu vai ser ficar durante pelo menos 30.000 anos acorrentado numa montanha. Mas não só isso, 30.000 anos acorrentado, mas cada dia uma ave vindo até ele e comendo parte do seu fígado. Sim, uma espécie de abutre, não é? Viria uma vez ali durante o dia e comeria uma parte do seu fígado. Como o Prometeu é de linhagem de deuses, então esse fígado iria se reconstituir de novo. Mas a ave viria e comeria novamente. Então ele passaria por todo esse sofrimento durante pelo menos 30.000 anos ao resto da vida. Olha, acontece o seguinte, tá? Que em meio a toda essa situação, vai passando um jovem semideus chamado Heracles, que logo depois a gente vai entender por Hércules. Hércules vai passando ali e percebe aqueles gritos fortes, né, do pobre Prometeu. E ao perceber que a ave está indo lá justamente se alimentar do seu fígado e aquele sofrimento inteiro, Hércules pega seu arco e flecha e atinge o animal de longe, matando a ave. E assim ele vai até o monte e liberta Prometeu. Só que aquilo que Zeus falou ainda não estava cumprido. Para que Prometeu fosse libertado dali, era necessário que outra vida ficasse em seu lugar. Quem pagaria o pato então? Bem, ocorre que Hércules, o nosso semideus, herói, ele andava com um grande amigo do passado. A gente está falando de Quiron. Pois é, Quiron andava com ele, era uma criatura mitológica também, mas eram praticamente irmãos. E o Quiron tinha recentemente perdido a imortalidade. Ele era um imortal, mas perdeu a imortalidade. Andava tão triste que resolveu falar para o Hércules: meu amigo, deixe-me no lugar dele então. Já não sou mais imortal. O que eu posso fazer? Atrasar ainda mais o dia da minha morte? Não, resolvo eu então ficar no lugar dele. Então Hércules, né, com muita tristeza no coração, ao observar tudo aquilo, aquele ato de altruísmo, não é, de Quiron, então ele resolve deixar o colega lá, a pedido do próprio colega. E sendo assim, Prometeu agora está liberto. Sendo assim, também a humanidade permanece, e ainda com os males, os problemas, as doenças, com tudo. Pandora, personagem central aí, não deixou, como você pôde perceber, a esperança sair. Por isso, até hoje, a gente se apega a ela diante dos momentos mais difíceis e das vicissitudes que nos cercam. Bem, ficou claro também que quem muito tem, quem muito pode, mesmo até na imortalidade, sente ciúme, sente raiva, sente ira, no caso os deuses. Ou seja, as pessoas nunca estão contentes com o que elas são e com o que elas têm. Tem muito mais reflexões aqui dentro desse mito, que marca o surgimento dos primeiros seres humanos. Bem, eu fico por aqui com esse episódio 3 e dizendo para vocês que o 4º já está sendo produzido para vocês aqui no YouTube e no Facebook. Tchau!